Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de ter de como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, passo a passo que dedicais tão pouca importância a consagrai apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante da atividade que desenvolveis, seria de acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade, mas ela quase sempre é para atender os vossos exageros, a vaidade e os vossos gostos pelos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar a uma fortuna, muitas das vezes já mais do que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sugestarem-se a um trabalho árduo, vangloriam-se de experiências ditas de sacrifícios e méritos, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. Insensato! Acreditais então realmente que vós será levado em conta os cuidados e os esforços que fazeis movido pelo egoísmo e pela vaidade e orgulho? Enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna, obrigatória a todos os que desfrutarem de vantagens de vida social? Pensaste apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seu prazer, for objetivo único de vossa preocupação egoísta pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano, comando vosso espírito que se fez escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O determinismo e o livre-arbítrio. Isso é uma discussão que se arrasta há muito tempo. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 843, quando questiona se o homem realmente tem a livre escolha, o livre-arbítrio, se ele pode, se tem essa liberdade de optar e ao mesmo tempo a responsabilidade pelos seus atos plena, né? Os Espíritos falam, assim como ele tem a liberdade de pensar, também tem de agir. Caso contrário, seríamos como máquinas. Isso é muito lógico para nós, né? É até muito natural, porém o determinismo chega com a ciência e coloca também certos fatos que não podemos, né, de certa forma, negar. O historiador vem nos falar que a cultura tem uma influência enorme sobre as nossas atitudes. A cultura que nascemos nos influencia a tomar decisões, nos coloca em situações. A genética hoje vem através do DNA nos colocar certas predisposições até de doenças, né? A psicologia vem nos falar de comportamentos pré-estabelecidos, conforme o conceito deles, com origem intrauterina e na infância, mas que vai nos acompanhar ao longo da nossa existência atual. O antropólogo fala das questões sociais, o geógrafo fala que a região em que nascemos, as circunstâncias, as dificuldades, influenciam em muito no nosso comportamento. E muitas outras disciplinas colocam a sua posição com dados verídicos, científicos, de influência
sobre as nossas ações, os nossos modos de pensar, a nossa atitude. Estão certos, de certa forma, na qual dão muita força ao determinismo. O determinismo fala que todas as nossas atitudes, as nossas ações, têm uma causa. Porém, como desconhecem a existência do Espírito, esta causa acaba, em outras linhas, dizendo assim: o homem não é responsável pelas as suas atitudes. Ele não é livre de fato para decidir, porque há influências que lhe conduzem a tomar certas atitudes. Enquanto os que apoiam a livre escolha, de um ponto de vista também de uma única existência, colocam: não, somos responsáveis moralmente, totalmente, pelas nossas ações. Também não é, são extremos, né? E aí surge o Espiritismo, nos trazendo provas científicas da existência do ser imortal que nós somos. Nos dá uma visão muito diferenciada. Antes de adentrarmos na questão da pré-existência, do ideal, da existência de Deus, claro, nós sabemos aqui, nós já deduzimos que há sim certas coisas que nos induzem a tomar atitude, mas também nós muitas vezes tomamos decisões, né? O bandido que vai assaltar um banco, não há ninguém lhe impulsionando, né, obrigatoriamente a roubar. Mas ele, pelas suas crenças em que ele tem, pelo seu desejo de riqueza, pela sua cupidez e pela crença de que vai poder fazer isso e escapar ileso, ele rouba. Então nós aqui já podemos, de certa forma, casar que nós temos um pouco do determinismo presente na vida encarnada, como não, né? Por exemplo, se eu planejo alguma coisa, vou sair, vou fazer algo, mas naquele dia amanhece uma tempestade terrível, que não dá para sair de dentro de casa. Obviamente que aquela tempestade que está além das minhas forças me impede de agir livremente, conforme eu havia estabelecido. Mas o que eu vou fazer diante daquela restrição, ainda sou eu que decido. Como eu vou interpretar? Se vou praguejar, se vou maldizer a natureza, Deus, seja qual for a minha crença, ou se então vou aproveitar de outra forma. Porque nós nos engessamos, muitas vezes nós temos que improvisar, nós temos que ter uma abertura, né, para as coisas na vida. A vida é isso, são provas, são circunstâncias que surgem para aprendermos, para crescermos. É como, por exemplo, se você vai fazer um teste de seleção de emprego. Você já fez 500, é automático, você já sabe as respostas. Você não usa mais praticamente o teu raciocínio plenamente. É algo automatizado. A vida nos coloca imprevistos justamente para crescermos na vida. Mas nós somos seres imortais. Porém, essa liberdade, ela vai aumentando. Nós temos algumas restrições, mas a liberdade, ela vai aumentando à medida que evoluímos. Que a nossa razão, ela adquire maiores proporções, que nós enxergamos a vida de uma forma mais plena. Uma criança, se nós pegarmos como uma analogia, quando ela nasce, ela não tem condições de escolher por si mesma. Cabe aos pais, né, decidir por ela. E ela vai engatinhando, vai aprendendo, ela tem que se submeter à vontade do pai e da mãe, que é para o bem dela, para o desenvolvimento dela. Ali não temos um livre-arbítrio pleno, relativo à mentalidade da criança, do bebê, da primeira fase infantil. Dentro desse estágio evolutivo, desse estágio humano evolutivo da criança, ela toma algumas decisões. Ela decide brincar com aquilo outro, daqueles brinquedos que os pais colocam à sua disposição. Ela está então num ambiente restrito, mas dentro deste ambiente restrito, desta sala,
ou deste local que ela se encontra, ela tem uma certa liberdade. Claro que não é plena, ela não pode ir aonde ela quiser. Ninguém vai deixar ela colocar o dedo na tomada. Mesmo que ela queira, que ela acha bonitinho aquilo lá. À medida que ela vai crescendo, chega a fase de ir para a escola. A criança não quer ir no primeiro dia. Os pais têm que obrigá-la a ir, lhe forçam a ir. Mas à medida que ela cresce, mesmo quando chega um novo ano letivo, ela já vai sozinha. Ela não está muito afim ainda. Mas ela vai porque ela sabe que ela tem que ir, que é o melhor para ela. Ao chegar na fase da juventude, muitas vezes, ela mesma opta, pai, mãe, eu desejo fazer tal curso porque eu gosto daquilo, eu gostaria no futuro trabalhar naquilo. Ela começa agora, devido ao grau de intelecto que ela atingiu, a fazer escolhas por ela mesma. Algumas vezes o pai concede, vamos deixar ela adquirir certa experiência. Outras vezes, não, filha, isso não é bacana. Ainda há uma restrição. Até um dia que essa criança chega numa fase adulta, completou os estágios de estudo, terminou, agora ela tem total liberdade já na fase adulta. Vou continuar meus estudos, vou fazer um curso, uma faculdade, um profissionalizante. Ou não. A escolha é dela. Ela pode optar por não fazê-lo. Ficará restrito dentro da sua profissão, no mercado de trabalho. A vida vai então lhe colocar em situações de poucos ganhos profissionais e ela vai sentir a obrigação de voltar a escolher diferente. Se ela escolheu antes não estudar, agora ela se sente obrigada a estudar porque ela deseja. Então vocês veem, se aplicarmos essa analogia em termos espirituais, é muito semelhante, guardadas as devidas proporções. Ao início, quando nós éramos selvagens, tínhamos muito instintos, necessidades básicas. Era muito restrito, na verdade, a nossa escolha. Parece que o selvagem tinha total liberdade para ir, fazer aquilo. Poxa, mas hoje nós estamos meio tolhidos, limitados até pelas questões sociais. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazê-lo. Mas o selvagem também não tem totalmente. Hoje ele estava muito apegado aos fenômenos naturais. Na atualidade, nós temos vários recursos tecnológicos, nós que não sabemos aproveitá-lo. Mas nós vamos evoluindo no decorrer das vidas sucessivas, nos aprimorando. Hoje nós estamos aqui com uma liberdade de escolha muito maior, mas ainda é um planeta de provas e expiação. Ainda temos certos acontecimentos que nos é obrigatório passar. Porque há um Pai zeloso que nos coloca essas situações para o nosso bem. Mesmo quando esperneamos na infância espiritual que estamos, ainda assim é para o nosso bem. Mesmo que não conseguimos ver à frente, ainda assim é proveitoso. Todas essas disciplinas e ciências que nos colocam que há uma influência sobre as nossas atitudes têm a sua veracidade. Mas quando enxergamos o bojo, a grandiosidade da coisa por trás, nós vemos determinismo ou livre-arbítrio, nenhum nem outro, ambos se completam. Porque por trás há uma finalidade, há um fim, um método finalista, vamos dizer assim, de finalidade. Nem tudo está escrito. Porque além de todas essas disciplinas, temos o teológico, né? A fim de tentar abarcar no passado. Mas como explicar que nós somos livres e responsáveis moralmente pelas nossas atitudes, se há também certas coisas que estão além da nossa capacidade humana, que acontecem, que nos induzem a certas atitudes? Uma guerra, por exemplo, né? Então se colocou que Deus sabe de tudo, todos os detalhes íntimos estão determinados, e aí poderia-se, numa teoria,
sanar esse problema, esse vazio que haveria, como as duas coisas opostas poderiam se casar. Mas não. Diante das vidas sucessivas, nós sabemos que não estamos no mundo de castigo, mas sim de aprendizado. Que esses acontecimentos, além da nossa capacidade, são justamente provas para angariarmos experiências, para nos aprimorar, como o pai e a mãe fazem com o filho. Lhe colocam em determinada atividade, mesmo obrigados, porque sabem que vai lhe desenvolver a coordenação motora, o raciocínio. Tem aquela frase, né? Não cai uma folha do pé que Deus não saiba, né? Mas aí nós levamos ao pé da letra. É um pensamento ainda muito infantil achar que tudo está escrito, né? Maktub, né? Como dizem os árabes, né? Tudo está escrito, cada detalhe. Então, a criança queimou a mão no fogo, poxa, é karma, né? Ela deve ter feito alguma coisa errada com aquela mão no passado. Não, mas e a vida atual, não conta? Uma leve imprudência, uma ignorância, às vezes, da criança, que não sabe que o fogo queima, e uma imprudência dos pais que deixaram ela próximo, de repente, do fogão. É um acontecimento daquele momento, não tem nada a ver com vidas passadas. Mas nós mistificamos as coisas, nós exageramos com as coisas. Grandes acontecimentos que acontecem, sim, são efeitos. Porque não há como desvincular a livre escolha com causa e efeito, ação e reação. Todas as nossas atitudes que temos nesse momento, ou teremos depois, terão um efeito, uma reação. E aí entra, sim, um determinismo. Pode haver reações materiais acontecendo na minha vida, mas o ato moral sempre é uma escolha nossa, como iremos agir. Quantas pessoas a gente já viu em reportagens, a pessoa, poxa, numa condição financeira difícil, que encontra maleta de dinheiro no aeroporto e entrega para a justiça. Ela está passando fome, encontra uma maleta cheia de dinheiro, poderia pegar para si, mas a opção dela é devolver, não é dela. É a escolha moral. O livre-arbítrio ainda é da pessoa. Mesmo que as circunstâncias estejam colocando no casebre dela os filhos com fome, que esteja passando dificuldades, que encontrou um dinheiro que não tem dono, ainda assim entrega para as autoridades, né? Que muitas vezes nós vemos o quê? No jornal, corruptas, né? Que fariam a gente meio que tremer na base, né? Encontrar uma maleta cheia de dinheiro, ou comprar uma casa ali e a parede está cheia de cascalho, né? Cascalho nesse sentido, né? Fariam nos tremer moralmente. Devolvo, não devolvo, fico com um pouco, né? Devolvo só uma parte? Não, só tinha isso, né? São provas para vermos. Muitas vezes, a gente acha que o espírito pode evoluir. A gente vê muitas psicografias, histórias publicadas de espíritos que tiveram vidas sucessivas. De repente, numa ele se perdeu. Poxa, mas então nós voltamos atrás, nós retroagimos, nós evoluímos. Nunca acontece evolução. Nunca retroagimos na questão moral. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba não percebendo. Por exemplo, agora nós estamos aqui, tranquilos, estou de mal de repente com uma pessoa, mas não tem ninguém perto de mim para eu falar mal dela. Acabo não falando. Não executo, né, o meu vício. Mas aí se de repente naquele local que eu estou aparece uma pessoa que também não gosta do ciclano, começa a falar mal, tira e queda. Eu vou falar mal também. Eu vou me sintonizar com aquela pessoa porque eu tenho dentro de mim isso. E vou falar mal. Eu posso aparentar estar bonzinho, porque as circunstâncias, os meios, não surgiram. As fatalidades que trazem à tona as minhas falhas ainda de caráter, não apareceram. Como é que eu vou lutar contra o que eu não vejo ainda? Né?
Então as fatalidades muitas vezes surgem para nos provocar. Ah, mas então Deus quer provocar o mal em nós? Não, não existe mal, uma entidade maligna. O mal é a ignorância. Sim, é preciso para surgir. Quer ver criança ganhar um carrinho novo, bonitão, pede para ela compartilhar com outra. A briga que é. Pode até emprestar 3 segundos. Aí viu a criança brincando com gosto, é meu. Né? É o egoísmo, né? Que exacerba. E aí a gente vai fazendo aquela questão educativa, né? Para a criança aprender a compartilhar. Nós somos assim, somos crianças espirituais. Né? Muitas vezes, nessa questão de aparentar uma involução, vamos dizer que eu sou até chefe de um setor, numa fábrica, e eu passei essa vida muito bem. Agi bem, consegui agir bem com as pessoas que eu tinha no setor, né? Lidei bem com essa questão da autoridade que me foi concedida. Mas à frente, numa existência seguinte, eu adquiro um cargo, sou uma autoridade pública, com muito mais poder. E chega um ponto que eu começo nesse novo cargo, eu tenho que ser muitas vezes enérgico, e começo a me perder o quê? Começo a ficar autoritário. Aí desse autoritarismo que eu começo a bater de frente, eu quero prevalecer minha opinião, começo a não escutar mais a opinião dos outros. Daquilo eu me perco totalmente. Mas como? Se na vida anterior eu fui tão certo, tão correto, e agora... Mas nós solicitamos as provações. Muitas vezes naquela vida anterior, naquele estágio, como chefe de setor, que eu tinha subordinados a chefes também a prestar contas, eu tinha uma certa, entre aspas, humildade para conseguir lidar com aquele nível de provação. Na seguinte, achando-me forte, porque talvez eu tenho débitos nesse exemplo, nessa questão, solicito já uma provação mais forte para me aprimorar. Nela não saio bem sucedido. E aparenta o quê? Se a gente analisar a história do Espírito, parece que ele retroagiu. Mas ele não retroagiu. Ele veio à tona, diante daquela aprovação enorme, o que ele tinha dentro. Naquela anterior ele conseguia controlar, naquelas circunstâncias, naquela intensidade. Não é assim conosco? Com certas circunstâncias, né? Com certas discussões ou conflitos que acontecem, a gente consegue lidar. Até numa boa, às vezes a gente tem até intermediário na situação. Consegue, não, tá bom, você tem essa opinião, tá ok. Em outras, de repente, em outras circunstâncias, nós explodimos e perdemos a cabeça. Retroagimos? Não. Aquele momento, aquela circunstância, aquela prova, aqueles conflitos, nós não conseguimos lidar. Veio à tona, nós nos descontrolamos emocionalmente, moralmente. Veio à tona o que já está dentro de nós. Então a grande questão para termos uma livre escolha é percebermos a nós mesmos. O que se passa, o que nos faz mover, o que nos faz agir de determinada maneira de ser. Quais os nossos pontos fracos. Por que muitas vezes, de repente, eu estou deixando o circo pegar fogo? Talvez eu não queira me intrometer naquela situação que eu poderia resolver, mas porque eu não me sinto bem em lidar com aquele conflito. Ou eu posso estar querendo depois surgir com a capa de super-herói para apagar o fogo, né? E ser aplaudido. O que nos move, às vezes, nas nossas atitudes? Quais são as crenças, os conceitos, né? Que fazem nós enxergarmos a vida como enxergamos. Claro, as bases psicológicas nos fazem enxergar de determinada maneira, você de outra, sem dúvida. É uma influência? É. É uma restrição? Não deixa de sê-lo, mas para o bem. Imagine que você foi demasiadamente eu, e você surge
com uma ótica, numa vida seguinte, numa personalidade que te obriga, mesmo contra a tua natureza, entre aspas, a enxergar o outro, a se preocupar com o outro. Que seja se preocupar com o que os outros pensam de você. Mas já é um início de você quebrar o casulo do egoísmo. Claro, é o teu estágio evolutivo. Seria bom você se preocupar pelo outro por causa do outro, né? Pela caridade, pela fraternidade. Mas se você ainda não tem isso dentro de você, você acaba se preocupando. Ah, mas o que o outro vai pensar se eu agir dessa forma? Não é assim que nós agimos muitas vezes, achando que somos bons? Mas pelo menos nós já estamos tentando sair do casulo um pouco. Não é o suficiente. Nós temos que nos enxergar. Tentar ver que, poxa, eu estou agindo assim por tal situação, agindo assado por tal outra situação. Temos que assumir as nossas responsabilidades. As atitudes, os acontecimentos da vida são responsabilidades nossas, as atitudes que tomamos diante disso. Muitas vezes acontecem desastres, situações difíceis em nossa vida, mas tem a sua finalidade. Podem ser pregressas de vidas passadas? Podem. Mas muitas são da vida atual. É como, por exemplo, a gente discutiu em casa com o companheiro, com a companheira, de noite. No outro dia acorda, qual o clima que está em casa? É uma harmonia, uma maravilha? Não é. E aí ninguém pede desculpas, ou o negócio foi muito feio. Então a gente já sai de casa com aquilo na cabeça, já sai irritado muitas vezes. Aí chega no serviço, vai fazer alguma coisa, porque não está legal, a coisa sai ao contrário, você perde na questão profissional, aí diz, poxa, mas eu sou azarado mesmo. Falta de visão é uma consequência, olha só, já do dia seguinte que começou lá. Isso eu falei do dia seguinte porque é mais fácil, né, da gente visualizar. Mas tem coisas que são de meses, semanas, às vezes anos. Lembro de uma pessoa que ela certa feita ela trabalhava na área de serviço, fez um orçamento para uma pessoa, superfaturou o orçamento, ficou super contente que, poxa, agora eu passei a rasteira, ganhei um monte, né? Passou-se uns 3, 4 anos, a casa dessa pessoa foi roubada. Não deu exato, mas o valor que haviam roubado equivaleria o mesmo valor que ela havia usurpado há 3 ou 4 anos atrás. Claro que muitas vezes não é imediato. Muitas vezes nós nos queixamos, nós fazemos tudo, faço tudo certinho. Poxa, a coisa não acontece para mim. Não acontece na minha vida, como é que pode? Eu estou tentando fazer a coisa certa, eu estou vindo na casa espírita, estou orando, eu estou tentando me melhorar, mas dá tudo para trás na minha vida. Ah, será que é karma, né? Será que é coisa de vidas passadas? É castigo? Não existe castigo. Não existe karma nesse sentido. E muitas vezes é a vida atual. Por exemplo, eu posso estar fazendo tudo. A gente tem mania, ou é bom ou é mal, né? São os extremos. Mas ninguém é mal completamente, ninguém é ignorante completamente, ninguém é bom plenamente ainda. Nós temos várias faculdades, várias aptidões dentro de nós. Aquele lá é bom em determinado aspecto, o outro é no outro. Aptidões técnicas, um é bom naquilo, no outro tem uma visão prática, teórica. Outro, emocionalmente, naquele aspecto, é mais estável, outro é instável. Então, às vezes, eu posso ser controlado, calmo, ponderado, mas aí eu vou para a área profissional e não dá certo. Mas é porque eu não tenho aptidões administrativas ainda. E eu acho que porque eu sou bom, as coisas têm que acontecer. Não. O trabalho, o esforço, no nosso empreendimento do dia a dia é resultado realmente disso. Trabalho, esforço, suor, técnica. Se eu não me esforço neste aspecto, não vou ter como colher. Ah, porque eu leio muito bem, então eu tenho que ser bem sucedido na minha habilidade de dirigir. Tem uma coisa a ver com a outra?
Não tem? Se eu não treinar no volante, não vou ter habilidade para dirigir. Se eu não treinar a leitura ou oratória, não vou ser bom naquele aspecto. Se trata disso, só. Não é castigo, não é... nós somos muito mimados, muito choramingões. Temos que olhar as coisas com mais estabilidade, com mais frieza. Não. Se não está dando certo, alguma coisa está faltando eu aprender, eu me aprimorar. Quantas pessoas às vezes se queixam, poxa, eu vou em várias entrevistas de emprego, não consigo emprego. Mas você já parou para dar uma estudada? Como é que eu devo me comportar numa seleção? Foi procurar? O que eu devo responder? Qual é a forma adequada de estar numa seleção para ser bem escolhido, ter uma chance? Não, isso não me interessa. Eu vou às 14h procurar emprego, de barba, né, grandona, cabelo todo desalinhado. Não vai achar nunca. Deus não vai colocar um emprego assim na sua mão. É preciso esforço. Preciso usar a inteligência que nós todos temos, independente do grau humano de instrução. Todos somos, na atualidade, muito inteligentes, muito espertos. Todos temos acesso hoje a meios de comunicação, televisão no mínimo. Mas o que tu opta de ver na televisão? Te acrescenta, te aprimora? Tu reserva, como diz no Evangelho, um tempo para isso, para si? Mas não, a gente não faz isso. O que me interessa? Ciclaninho vir falar de fulano de tal, que separou ou que perdeu o emprego. Porque geralmente a pessoa não vem para falar, poxa, vamos dar uma força para a pessoa. Não, só falar por falar. O que isso me interessa? Sobre a vida do outro? No sentido de leviandade. Não no sentido de se preocupar se ele está passando dificuldade para ajudá-lo. É diferente. É diferente. Então nos falta muito ainda angariar desenvolvimento espiritual para sermos totalmente livres realmente. Nós não somos, mas somos responsáveis pela forma, novamente digo, que interpretamos as coisas que nos acontecem. Havia um certo prisioneiro que no começo do século XX havia certas torturas, se botava em camisas de força, se jogava em solitárias os prisioneiros, em que esse prisioneiro comentava, apesar de estar totalmente imóvel e permanecer às vezes semanas nesse estado, né, doloroso, ele dizia, ainda assim, apesar de tudo isso, eu posso fechar os olhos e com a minha mente ir para onde eu quiser. Ou seja, ele queria dizer que no nosso campo mental nós somos livres. Mas, diante do estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda não sabemos escolher os caminhos adequadamente. Escolhemos um caminho, lá à frente ele está bloqueado. E aí esperneamos, não tem solução, é voltar atrás e escolher um novo caminho para se aprimorar. Existe escolhas de caminho por ignorância e escolhas de caminhos viciantes. Por exemplo, eu opto por tentar dar uma rasteira numa pessoa, derrubar uma pessoa. Tem implicações morais seríssimas essa minha escolha. Que todos nós já temos um princípio de ética dentro de nós. Nós sabemos que aquilo é errado. Porque nós acabamos fazendo as nossas viciações, isso eu estou dando um exemplo maior, mas existem pequenas coisinhas, nós fazemos as escondidas. Ora, se fosse uma coisa que a gente achasse que não era errado, faríamos a público, a céu aberto, mas fazemos as coisas escondidas, para ninguém perceber, né, que somos um santo de pau oco. Nós não queremos estragar a nossa imagem, né, de bonzinhos, ou de espíritas ilibados, né, diante da sociedade. Mas nós sim, nós temos ciúmes, nós brigamos, fornicamos, caímos às vezes numa luxúria, né? Nós sim, ficamos maledizendo o outro, fazemos as coisas erradas. E é isso, assumamos. Vou me corrigir, não vou mais fazer, meu caminho que vou seguir é outro.
e ponto. Choramingar, se descabelar, se revoltar, cobrar. Olha que loucura. Nós espíritas, nós cobramos dos nossos filhos, dos nossos esposos, nossas esposas, de outros religiosos, uma atitude cristã, mas dentro de nós não temos. Isso não tem lógica. Que o outro me perdoe pelos meus erros, mas ai se pisarem no calo do meu pé. É como a gente diz, o carro da frente é sempre um lerdinho, né? Perdão da expressão, pamonha, né? E o de trás é um afobadinho que quer me passar. Ah, mas vai ver, eu vou dar uma acelerada aqui, quando ele estiver passando, ele não vai passar. Né? E o outro da frente, meu Deus do céu, né? Não sai, meu Deus do céu, não vê que o limite é tanto. Olha o nosso descontrole emocional. Olha o que nós estamos construindo diante do conhecimento que nós temos, que infelizmente não dá para explanar plenamente aqui. Mas e a questão do magnetismo, da energia? Que nós estamos... Energia, vocês já viram aqueles pombos correios? Eles sempre voltam para o seu dono. Energia é assim. É que nem um pombo correio. Nós podemos mandar ele para lá, mas ele volta. Ele volta para nós. E determinadas circunstâncias que se avolumam, começam a surgir implicações de saúde. E aí adoecemos, ou às vezes começamos a perder certo equilíbrio mental, já a memória não funciona como antes, já o raciocínio não é o mesmo, o ânimo não é o mesmo, a dor não possibilita determinada atividade profissional, aí perdemos o emprego, ou já não conseguimos mais fazer os mesmos serviços, ter os mesmos recursos, já ficamos mal-humorados e descarregamos no outro, o outro descarrega em nós, mas vê como o outro não percebe a minha dor e não me atende, não me dá o ombro amigo, ainda briga comigo, não me compreende. Olha só, e aí você pensa, poxa, minha vida é uma droga. Poxa, Deus não olha por mim, mas é você que construiu isso. Nos dias sucessivos dessa existência, muitas vezes. Não é de outra, não. Na vida atual. Porque nós temos esses mecanismos perispirituais que são justamente para, agora você vai causa e efeito, vai sofrer os efeitos. Podemos reduzir os efeitos, podemos eliminar até certos efeitos, sim, depende do nível de intensidade que está. É aquela historinha, o menino está subindo na árvore, não sobe, ele pode voltar até ali. Não sobe, o galho está podre. Teimoso, vai lá. Estando no galho, já não tem mais volta. Ele quebra e vai para o chão. Pode se arrepender ali, em cima do galho, mas aí não dá, que o arrependimento sirva para não subir num próximo. Quebrei um braço? Não, posso ter escorregado. Só isso. Não tem uma causa espiritual, providencial. Não existe isso. Não é dessa forma. Não é tão exagerado. Né? Nem tudo está escrito. Porque aí seríamos máquinas. Nós temos sim vontade. Quem tem vontade tem liberdade para escolher. Quem tem liberdade para escolher também passa a ter responsabilidade pelos atos. Só podemos ser plenamente responsáveis à medida que percebemos por que agimos como agimos. Por que agimos como agimos? É preciso se conhecer. Nesse livro, Arqueologia do Ser, nos dá os primeiros passos. Por que eu ajo como eu ajo? Mas isso é numa questão de visão. Mas moralmente, não importa as restrições da encarnação presente. Ficamos daí, nesse instante, com Jesus. É tão simples. Os filósofos complicaram. Os religiosos, teólogos, discutiram durante séculos. Qual é a norma? Faz ao outro o que gostarias que fizesse a você. É só isso. É só e ao mesmo tempo é tudo. E é tão difícil. Não é fácil.
nós sabemos. Mas é preciso, né, para começar uma caminhada, sempre dar o primeiro passo. Com bom ânimo, com firmeza, com vontade. Porque a vida é muito mais do que riqueza, do que bens, do que o trabalho em excesso, que é para nós mesmos. A vida é mais do que o mundo que nós conseguimos enxergar, seja um mundo pequeno, grande, né? A vida é um constante aprendizado, é uma esperança, é uma oportunidade que a providência nos dá nesse instante. Nós estamos aqui, nesse momento, vestidos do ego, vestidos com este corpo, mas não somos o corpo, nem esse ego. Nós estamos muito, muito além disso. Mas ainda precisamos o quê? Nos libertar das nossas mazelas. Muita paz a todos, que tenham uma boa semana de muita reflexão, muita paz. Obrigado.